Bom, pessoal, a ideia é a gente hoje estar compartilhando sobre o livro de Êxodo, né? E trazendo para nossas vidas alguns aprendizados da vida de Moisés, né? Moisés foi um grande homem em Deus, né? Que teve um relacionamento com Deus. E é esse relacionamento eu queria trazer algumas considerações que o Senhor tem falado ao meu coração para que a gente continue crescendo nesse relacionamento diário com Deus, né? E ali a gente tem algumas lições que podemos utilizar e aprender e praticar, né? Então, que a gente aprenda um pouco hoje com a vida de Moisés. Vamos lá? Então, como eu tinha falado, né? Aprendendo com a vida de Moisés, né? E aí a gente começa com a primeira coisa, né? Não somos nós e sim a presença de Deus, né? No começo, logo no começo, né, do relacionamento com Deus, o que é que Moisés colocou, né? Ele fez uma indagação, Deus, a Deus, quem sou eu, né? E ali a gente primeiro vê um entendimento do que ele é perante Deus, né? Nada, né? E começa assim, né? Primeira coisa, ao olharmos para Deus na nossa vida e nosso relacionamento, a gente deve entender quem somos. Não somos nada. Mas em Deus e com Deus, a gente começa a ter nossa vida completa. Nossa vida começa a ter sentido. E aí, depois desse primeiro reconhecimento de Moisés de que quem é ele, o Senhor responde: eu estarei com você, né? E aí, por que Moisés perguntou isso? Porque o Senhor ia usar a vida de Moisés, estava falando em usar a vida de Moisés com ele. E quando ele pergunta, ele humildemente se coloca que ele não é nada. Mas o Senhor dá a primeira lição, né? A primeira lição é que ele estará com Moisés sempre. E aí, o fato de ter Deus junto conosco sempre é o segredo de tudo. É estar com Ele, ter um relacionamento com Ele. É aquilo que traz sentido para nossas vidas, é aquilo que faz com que a gente consiga fazer algo através da presença dele em nós. O segundo ponto é que a gente viu na prática uma lição que Deus deu a Moisés, né? Moisés teve dúvida, né, quando o Senhor quis usar ele, né? Ele disse assim: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz. Só que aí o que é que o Senhor mostrou, né, no versículo 3 ao 6 aí do capítulo 4? Deus ensina um dos princípios básicos para Moisés, né? Então, mesmo ele tendo, vamos dizer assim, convicção de que eles não iriam crer e nem ouviriam a sua voz, ou seja, ele teve dúvida. Então, assim, Deus fez o quê? Deu uma lição a ele através de princípio básico, de ouvir e praticar. Ele fez duas ações com Moisés, dois sinais, duas maravilhas, que mostraram para Moisés que se ele ouvisse a voz do Senhor e obedecesse, outras pessoas viriam que Moisés estava com Deus. Então não é pelo aquilo que a gente faz, aquilo que a gente é, mas é através da ouvir a palavra de Deus e praticar ela que a vida com ele será demonstrada. Que outras pessoas crerão nisso, através da prática. O terceiro ponto aí é a nossa sabedoria ou habilidade natural não trará uma vida com Deus, né? O segredo é submeter todas as ações a ele, né? E aí o que que a gente aprende, né? Então, no capítulo 4, né? Versículo de 10 a 12, o que é que a gente vê, né? Moisés se colocando como: ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente. Mais uma vez ele se coloca num degrau abaixo. Glória a Deus por isso. Essa é a nossa atitude diária, é isso que temos que fazer. Colocarmos num patamar de humildade, de reconhecimento da soberania e da grandeza de Deus. E aí, o que é que a gente aprende aí, né? Vai agora, né? Vai, pois, agora, e eu
serei a tua boca, com a tua boca, e eu ensinarei o que hás de fazer, o que hás de falar. Então, assim, o Senhor aí mostra a Moisés que ele não é nele, não é nas forças, não é na inteligência, não é naquilo que ele acha que é o melhor para ser feito através do ponto de vista de característica individual dele. Não precisa ele ser uma pessoa eloquente. O relacionamento com Deus, eu não preciso ter sabedoria. O que eu preciso é saber que a sabedoria verdadeira ela vem do alto. E acima de tudo, eu preciso entender que nessa vida com Deus, Ele será comigo. Ele me ensinará o que fazer, o que falar. Então, que a gente abandone a sabedoria humana e se submeta para que a sabedoria verdadeira, que é a que vem de Deus, esteja sobre as nossas vidas, né? Que Ele seja a nossa boca, né? Que Ele nos ensine dia a dia o que fazer. Essa é a vontade aí de Deus para nossas vidas, né? Então que a gente possa entender isso e guardar em nosso coração, né? Esse ensinamento também. O outro ponto aí é, mesmo na dúvida, né? O medo, a palavra de Deus nos ensina que obediência é a melhor escolha. Ouvir e obedecer é a melhor escolha. Então a gente vê o que? No capítulo 5, né, versículo 22, a gente vê Moisés dizendo: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? A gente vê a dúvida aí no coração dele. E o Senhor diz logo na sequência: portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, né? Então ele mostra o caminho para vencer essa dúvida, esse medo. O caminho que ele mostra é continuar obedecendo. No versículo 12, o que é que Moisés faz? Porém, falou perante o Senhor: eis que os filhos de Israel não me têm ouvido, como, pois, Faraó me ouvirá? E aí ele fala: tu falarás tudo o que eu te mandar. O que é que o Senhor mostra aí? Que nessa caminhada, nosso coração terá medo, nosso coração pode até ter medo e pode até ter dúvida. Mas a obediência sempre será a melhor escolha. Por quê? A gente consegue ver aonde? Nos versículos 6 e 6, onde ele diz, portanto, diz aos filhos de Israel. Então a resposta do Senhor para Moisés, para a dúvida e o medo que ele tinha, era que ele continuasse obedecendo, continuasse fazendo a sua vontade. Mais 3 pontos aí que a gente enxerga é Deus ensina a Moisés que a nossa palavra deve ser a dele, né? E aí, o que é que a gente vê aí, né? No versículo 7:16, e lhe dirás: o Senhor Deus dos Hebreus que tem me enviado a ti, que me tem enviado a ti, né? Então, assim, ele chega diante de Faraó para dizer o quê? Ele vai chegar diante de Faraó para dizer que o Senhor Deus o tem enviado. Então, Deus ensina que a nossa palavra deve ser a dele. Então, pode ver que o Senhor está ensinando no detalhe, né? Ele está ensinando o que ele vai falar a Faraó, né? Então, que a gente também aprenda isso aí, que não é nas nossas palavras, né? Que a gente escute a voz do Senhor e pratique ela, porque ele vai colocar a palavra na nossa boca, né? Nesse relacionamento aí. Então, assim, outro ponto, né? Moisés obedeceu nos mínimos detalhes, e aí a gente vai ver alguns trechos onde diz assim, ó, assim fizeram Moisés, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Então Moisés e Faraó e Arão foram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. Então você consegue enxergar o seguinte, né? Que Moisés deixa um exemplo para nós, para que a gente siga aquilo que o Senhor falar, assim como o Senhor falou. Então, assim, que a gente não mude o contexto, não faça algo que agrade. Ah, vou fazer isso porque é mais legal. Não. Moisés ouviu e fez assim como o Senhor ordenou. Então, esse detalhe de fazer igual aquilo que foi pedido foi um aprendizado que a gente tem que trazer para nossas vidas, né? E o outro ponto é que tudo isso todo esse ensinamento e todo esse relacionamento de Deus com Moisés tinha um único objetivo, né? Dele fazer outras pessoas serem conduzidas a Deus e adorarem a Ele.
Então, o que é que a gente vê no versículo 8, no capítulo 8, versículo 1? Depois disse o Senhor a Moisés: vai a Faraó e diz: assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir para que me sirva. Então, o objetivo do Senhor para a vida de Moisés era qual? Era que ele conduzisse o povo para servir a ele. E esse é o objetivo que o Senhor tem para as nossas vidas, né? Usar as nossas vidas para que a gente conduza outras pessoas a servir ao Senhor. Então, que a gente possa estar aprendendo aí com a vida de Moisés, cada tópico desse, né? E guardar o nosso coração e entender que a nossa vida, quando submetida ao Senhor, faz com que a gente o quê? Leve outras vidas para servir ao Senhor. Então, que a gente possa guardar no nosso coração essas verdades e que a gente possa torná-las parte do nosso dia a dia aí, da nossa vida. Deus abençoe aí a todos. Fiquem na paz aí.